Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre inflação, índice de preços e a partir daí a diferença entre PIB nominal e PIB real. O que seria inflação? Inflação é caracterizada como um aumento contínuo e generalizado dos preços, ou seja, tem que ser ao longo do tempo, né, um período só, em um mês você teve aumento de preços, isso não é considerado inflação, mas a cada mês esses preços irem se elevando, aí sim você considera como inflação, e generalizado, né, a média geral de preços da economia se eleva. Tá? O indicador oficial que a gente utiliza é o IPCA, que é um índice de preços. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode aí, de uma maneira simplória, calcular o índice de preços. A inflação, ela pode ser uma inflação de demanda, né, quando eu tenho um excesso de demanda em relação à oferta, né, então por algum motivo as pessoas estão consumindo mais. Normalmente está relacionado à ampliação da oferta de moeda e de crédito, tá? Mas também pode ser por um movimento populacional, né? Você tem um fator de imigração, né? Mais pessoas consumindo bens e serviços na economia, você acaba tendo uma pressão sobre preços. A gente tem inflação de oferta ou inflação de custos, tá? A inflação de oferta, ela está relacionada normalmente a uma quebra de safra de algum bem, né, que faz parte da cadeia produtiva dos bens finais, e a partir daí você tem um aumento de custos, ou, por exemplo, um bem que é essencial na produção, como energia, combustíveis, o aumento desses preços, um problema que ocorra com esses produtos na oferta, né? Qualquer gargalo logístico, isso pode acabar levando ao aumento de preços por conta da oferta. A gente tem também a inflação inercial, que é aquela que se autoalimenta ao longo do tempo, né? Então, a inflação de hoje é baseada na inflação que passou. A indexação de preços está muito ligada a isso. Então, alguns reajustes são realizados aí anualmente com base na inflação que já passou. A gente tem escolas, convênio médico, é claro que convênios médicos às vezes é maior do que a inflação, mas preços de bens administrados pelo governo, como serviços públicos. Então, existe um fator na inflação atual, né, de alguma certa forma, que faz parte da inflação passada, né? Então, você está alimentando a inflação para o futuro, tá bom? Vamos ver então como que funciona um índice de preços. E como que nós calculamos a inflação, tá? A gente tem não só pelo IBGE, outros institutos de pesquisa que calculam índices de preços, tá? O índice oficial de inflação é o IPCA, calculado pelo IBGE. E eu vou mostrar para vocês aqui uma metodologia, né, mais simplista, só para vocês terem uma ideia de como que é calculada a taxa de inflação. Então, primeiro vocês precisam determinar a cesta de bens. Quais são os bens que a gente vai pesquisar os preços mensalmente ou anualmente, né? No caso, os índices de preço eles são calculados mensalmente. Essa cesta tem que ser sempre a mesma. Então, o IPCA, por exemplo, ele vai calcular uma cesta de bens e serviços que são consumidos, em média, pelas famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos. Então, para famílias que recebem de 1.000 até 40 mil reais, né, mais ou menos, quais são os itens que compõem a cesta de bens de consumo. E esses itens são relacionados à alimentação, a serviços de transporte, habitação, educação, vestuário, saúde e cuidados pessoais como um todo. Então, a série de bens e serviços, tá, que o IBGE mensalmente calcula. Então, mensalmente ele vai pesquisar esses preços, calcula o custo dessa cesta de bens, escolhe um ano base, né? No caso, o IPCA, o mês base é dezembro de 1993, porque a gente teve a troca da moeda em 1994, em julho de 94. Então, a série histórica que a gente tem do IPCA hoje, ele vem desde dezembro de 1993, tá? E depois que a gente escolhe um ano base, a gente calcula um índice de preço, no caso do IPCA é um índice de preço,
E a variação desse índice de preço mensalmente é que vai dar o valor da taxa de inflação. Então, só para a gente ter uma ideia, né, um exemplo, primeiro tem que determinar a cesta de consumo. Então, nossa cesta de consumo aqui é representada por 4 sucos e 2 pães. A gente, então, levanta o preço de cada bem a cada ano. Aqui a gente está considerando anual, né, mas na vida real é mensal. Então, a gente tem o preço do suco e do pão, né? Em 2004, R$1 o preço do suco, preço do pão R$2, aqui o preço unitário. E aí, 2005, 2006, o preço de cada um. Depois a gente vai calcular o custo da cesta para cada ano. E é só multiplicar o valor, né, que custa consumir o suco vezes a quantidade de suco presente na nossa cesta, e o preço do pão vezes a quantidade consumida de pão, a gente vai ter o custo da cesta de R$8, né? É só somar o custo do suco e o custo do pão. 2005 a mesma coisa, aí dá R$14. 2006 a mesma coisa, dá R$20. Aqui a gente vai escolher, então, o ano base como sendo 2004, para calcular o índice de preço ao consumidor a cada ano. Para calcular o índice de preços, né, aqui o IPC, índice de preços ao consumidor, vai ser o custo da cesta do ano dividido pelo custo da cesta do ano base vezes 100. Então, o custo da cesta do ano base, que é 2004, é 8. Então, vejam que está todo mundo sendo dividido por 8. E depois a gente multiplica por 100. Daí a gente vai ter, então, no IPC de 100 no ano base, sempre no ano base, o valor de 100, que é quando a gente começa a comparar. 175 em 2005 e 250 em 2006. Isso ainda não é a taxa de inflação. Isso é o índice base que a gente calculou. A taxa de inflação vai ser a variação desse número índice. Então, aqui está a taxa de inflação. A taxa de inflação nada mais é do que a variação percentual de um ano para o outro. Então, sempre do ano atual com base no ano anterior. A gente não consegue calcular a inflação do ano de 2004, porque para isso eu teria que ter informação de 2003. No nosso exemplo aqui, a gente começou a calcular os preços em 2004, depois 2005 e 2006. Desta forma, a taxa de inflação vai ser de 2005, que é a comparação de 2005 em relação a 2004, e de 2006, que é a comparação de 2006 com relação a 2005. É sempre com relação ao ano, né, ao mês, imediatamente anterior. A taxa de inflação, então, de 2005 é de 75%, isso quer dizer que os preços aumentaram de 2004 para 2005 em 75%, e a taxa de inflação de 2006 é de 43%, quer dizer que os preços aumentaram de 2005 para 2006, em média, 43%. A gente observa aí uma queda na taxa de inflação. Quando eu falo queda na taxa de inflação, quer dizer que os preços continuam subindo de 2005 para 2006, mas uma velocidade de crescimento menor do que foi a do ano anterior. Então, a velocidade de crescimento dos preços de 2004 para 2005 foi de 75%, foi maior do que a velocidade de aumento dos preços de 2005 para 2006, que foi de 43%. Tá? Eu só falo em queda de preços, tá? Deflação. Aí, deflação, tudo bem, é uma queda de preços quando eu tenho uma taxa de inflação negativa. Isso é deflação. Agora, quando a gente fala que houve uma queda da taxa de inflação, não quer dizer que os preços caíram, quer dizer que os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O PIB nominal é o valor da produção do ano, né, com base nos preços desse ano. Então, imagine você tem uma quantidade de bens e serviços na economia que foram produzidos e o preço dessas mercadorias. O que a gente tem de informação quando vai calcular o PIB, né, é o valor da produção. A gente não sabe se são 10 pares de sapatos,
20 cachos de banana. Não é assim que a gente mensura o PIB, a gente mensura pelo valor produzido. Tá? Só que de um ano para o outro, quando a gente vai comparar, os preços de um ano não são iguais aos preços do outro. Você teve alguma alteração, né? A menos que a inflação tenha sido zero, mas normalmente existe alguma inflação. Então, eu não consigo comparar o PIB nominal de um ano com o PIB nominal do outro ano. Para poder comparar, né, em termos de produção, para saber se houve ou não ampliação da produção de um ano para o outro, a gente tem que calcular o PIB real. O PIB real é o PIB a preços constantes. Eu fixo o nível de preços em um ano base e deixo apenas a quantidade variar. Tá? Então, é como se eu, a cada ano, né, calculasse ali a quantidade produzida e multiplicasse pelo preço de um ano base, né, não deixasse o preço mudar, então teria o valor da produção dos bens e serviços finais. Mas isso, é claro, é impossível de se fazer. Né? Como que a gente calcula, então, o PIB real? A gente tem um índice, né, como um índice de preços, só que esse índice de preços, ele vai considerar todos os bens e serviços produzidos na economia. É diferente do IPCA, né, que é uma cesta de bens, de produtos que são consumidos pelas pessoas do país. E nesse meio vai ter os produtos importados. Só que no PIB a gente não considera produtos importados como sendo de produção nacional. Né? A gente exclui aquilo que foi consumido na economia que não foi de produção aqui dentro do território do país. A gente tem, então, esse índice de preços utilizado pelos bens e serviços produzidos dentro do país. A gente chama esse índice de deflator implícito do PIB. Tá? Então, é um índice de preços, só que ao invés de considerar tudo que é consumido, é tudo que é produzido. E a partir dele é que a gente chega no PIB real. Como? Pega o PIB nominal, divide pelo deflator implícito do PIB, que é o número índice, base 100, multiplica por 100 e aí a gente chega no valor do PIB real. Tá? Então, é importante ter em mente que para ter comparação de um ano para o outro, a gente precisa ter as variáveis reais. Né? Então, é necessário tirar o efeito da inflação do PIB nominal para a gente poder comparar períodos. Então, o PIB real é uma medida mais acurada, né? Uma medida mais confiável quando a gente quer ver crescimento econômico.